Então, tudo bem, pessoal? Né? Prazer estar aqui falando com vocês. Eu considero que eu sempre fui uma pessoa que teve assim mais propensão a sair subindo, escalando as coisas do que a maioria dos meus amigos, né? Então, desde moleque que eu tenho fotos e eu me pegava nos desafios subindo em árvores até onde ninguém subia, escalando fachadas de sobrado ali na vizinhança que ninguém conseguia, se expondo às vezes é, em lugares que os outros tinham dificuldades e eu percebia que isso era a meu favor, né? Mas nenhum amigo meu era escalador. Então, quando eu era moleque, eu fazia os esportes que o pessoal fazia, né? Aí, quando eu saí de São Paulo e vim morar aqui no sul de Minas, né, numa cidadezinha de 18 mil habitantes, borda da mata, que fica a 200 quilômetros da capital, eu comecei a ter mais contato com a natureza e acabei tendo a oportunidade de participar de um evento. Uns caras montaram um paredão de escalada ali no centro de Pouso Alegre e tudo. Eu tinha loja lá, tal. Me apresentei pro pessoal e fiz inscrição e participei, né? E aí, no dia que eu subi, que eu cheguei até lá em cima, logo na primeira tentativa, o pessoal aplaudiu e tal, não sei o quê. E eu conheci esses caras e eles me indicaram, né, o telefone de um grande montanhista brasileiro que nós temos, que mora aqui a 100 quilômetros daqui, que tem a Pedra do Baú, que divide São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Esse cidadão, ele muito renomado, eu fiz o curso com ele, né? Fiz o curso básico, porque no dia que eu subi naquele paredão e na escola, cara, eu percebi que realmente eu já tinha as habilidades de escalador e que eu nasci para aquilo, né? Então eu falei, não, eu vou buscar uma qualificação e vou virar escalador. E foi justamente quando o momento no Brasil estava bom, né, a economia, a abertura das importações em 98, 99 estavam em franca expansão e eu tinha uma loja em Pouso Alegre que eu criei um departamento lá de montanhismo, camping e escalada. E com isso eu comecei a conhecer muita gente, a participar de muitas escaladas e começamos a desbravar aqui a região também, porque ela não oferecia nenhum tipo de conquista ainda, né? Era tudo muito selvagem, você tinha que ir lá e fazer e abrir as vias e tudo isso assim fomentou demais e criou um conhecimento e um geoposicionamento que eu tenho aqui. E é inclusive por isso que eu sempre falo que as pessoas têm que ter oportunidade de experimentar as coisas, né? Não adianta você, depois que viveu a vida inteira, falar, puta vida, se eu tivesse experimentado isso antes, né? Então, se eu tivesse começado a ter contato com a escalada indoor, com a escalada, né, de paredes artificiais, na adolescência ou na escola já, pô, eu teria feito montanhismo muito antes, poderia ter feito escaladas aí memoráveis e me tornado até um profissional da escalada, né? Mas ainda que eu comecei numa fase boa, né? Eu pude aproveitar uma janela que a vida me dá para fazer a escalada em si, né? Realizar projetos, fazer expedições que você não consegue fazer quando você já está mais velho, quando você já está com família, casado, filhos, tudo. Então você tem que aproveitar aquela janela que a vida te deu, né, cara? Então eu aproveitei muito bem, embora eu tenha começado tarde. Mas eu fiz muitos outros esportes antes que faço até hoje, alguns eu já não faço mais. Então eu não acho de tudo ruim, né? Porque plenamente o que eu mais assim fiz realizações, o que eu mais tive um nível técnico avançado, o que eu mais consegui me destacar mesmo foi a escalada de todos os esportes que eu já fiz, né? Então é uma coisa que eu sei que eu tenho habilidade. Poderia ter habilidade para esqui? Ah, poderia, mas eu nunca fui para neve, cara. Então isso já foi, já passou. Com 50 anos eu não vou poder ter grandes, né, inspirar grandes coisas, almejar grandes conquistas no esqui, porque não vai dar, né? Então eu posso continuar assim fazendo isso, né? Eu optei, em vez de fazer voo livre, depois de um ano que eu fiz o curso, tudo, eu falei, não, voar eu posso voar com 60 anos, mas escalar eu tenho um período na vida que eu vou poder escalar em alto nível. Então eu vou aproveitar essa janela e vou escalar em alto nível. Depois eu diminuo e migro para outro esporte e tal, mas não é o caso. Eu ainda consigo escalar, ainda consigo me manter ativo, né? Mas então é mais ou menos isso. A escalada artificial, ela na verdade é uma modalidade da escalada mesmo. Então a gente fala escalada indoor ou então a escalada de paredes artificiais, né?
porque você, em escalada artificial, você deixa de escalar com as mãos e com os pés e passa a progredir, a fazer sua progressão utilizando dos equipamentos, pisando nas alças, nos estribos, recolhendo equipamentos que te fazem subir pela corda, né, ascensores, tudo. Então a escalada artificial, ela é uma modalidade da escalada, ela é um estilo de escalada, né, é um tipo de escalada. Tem a escalada livre, que é a escalada que a gente faz, né, utilizando os membros, tudo, mas com auxílio de equipamentos, uma corda, tudo. E tem a escalada, que é a escalada solo, que as pessoas escalam solo sem equipamentos, né? Então você vê o cara só de sapatilha e magnésio escalando aqueles paredões sem segurança nenhuma. É a escalada solo, né? E ambas você consegue praticá-las em ambientes indoor, né? Então você pode pegar a escalada solo e entrar no paredão lá no ginásio e não usar corda, não usar nada. Você vai solar aquelas vias. Só que se você cair, já era, né? Então ali é a escalada solo indoor. Aí você tem a escalada solo na rocha, né? Assim como você tem a escalada livre, né? Às vezes você tem a escalada até artificial, porque se a via é muito difícil, tem treinamentos de alpinismo industrial, é tudo feito na progressão artificial, né? Então, também uma modalidade que você pode, todas elas você pode praticar indoor, mas são tipos de modalidades diferentes de escalada, né? Entra essa coisa de graduação, né? De diferenças, são muitas diferenças, né? Porque você, quando está na resina, você tem muito evidente aquilo que você tem que fazer, né? Você sabe até quais são os movimentos, qual a garra que você vai pegar, né? Qual tipo de flexibilidade que você precisa ter, quanto tempo você vai ficar em cada garra ali para mudar de posição. Tudo isso você consegue dimensionar. Às vezes, ao ver os outros fazendo antes, principalmente, ou você também repetindo várias vezes aquela via, aqueles movimentos, você já consegue entender como é que vai ser. Você consegue já fazer uma leitura de como vai ser. Ah, e na rocha? Porra, na rocha não tem nada disso, né? Na rocha tá tudo lá, tudo igual. Você que tem que descobrir onde estão as agarras, né? Com o tempo você vai ter essa leitura de poder identificar uma linha vendo, né, as saliências. Mas demora, né? Então no começo você exige muito mais fisicamente de você escalar na rocha do que escalar na resina, justamente porque você não tem a obviedade, né, de até onde o movimento vai se estender, você não tem o tempo que você vai ficar ali em 3 pontos procurando uma garra, olhando, né? Às vezes você muda um pouquinho o pé, né? Então os movimentos eles são muito sutis, muito repetitivos, em poucos movimentos pequenos, né? Para que você se posicione corretamente para conseguir alçar uma garra, né? Às vezes eu estou aqui na garra, ó, eu não consigo alcançar, falta pouco. Aí eu volto para a posição que eu estava, mexo um pouquinho o pé esquerdo, mexo um pouquinho o pé direito, estico a mão um pouquinho mais para cá, ó, pum, aí eu consigo pegar, né, a garra que eu estou querendo. Então, não é tão óbvio, você demora muito tempo, às vezes, na mesma posição, se posicionando para conseguir alcançar uma garra, né? Enquanto que no paredão não, você já chegou ali, você já viu, você já dá um jeito e já pode até dar o bote, né? Dá até e de uma vez, né? E outra coisa que é a confiança que você tem que ter na garra, porque no paredão, na escalada indoor, você sabe que o negócio está parafusado ali, que você vai botar a mão nele, ele vai grudar e não vai sair, né? Agora, muitas agarras elas podem quebrar, né? Você fica com medo dela quebrar, né? Você não acredita que o negócio vai te segurar ali. Principalmente quando é um cristalzinho, um regletezinho, né? Alguma coisinha que assim é bidedo, monodedo. E esse negócio de bidedo, monodedo, ele funciona pro pé também. Porque às vezes você tá pisando com a ponta do dedão, igual a bailarina fica em pé na sapatilha ali, e você fala, meu, isso aqui vai estourar, eu vou cair, né? Vai escorregar, vai... Mas aí você vai criando o quê? Essa sensibilidade para você poder confiar na sapatilha, confiar na garra e saber que ali você pode progredir, né? Então isso também é o chamado psicológico, né?
Você tem que saber que você consegue ali e que confiar naquilo, cara. Se acontecer uma fatalidade, tudo, você está seguindo os procedimentos de segurança. Então, né? Às vezes vai dar tudo certo. E aí tem esse negócio de vias, né, de classificação de guias. Você sabe, quando eu comecei a escalar, a gente tinha um problema que a gente não tinha informação das vias, né? Então você sabia que aquele setor tinha vias, às vezes tem o croquis que a gente fala que é o desenho, você consegue, o cara te dá uns toques de como é que é, tal, e você vai tentando identificar as vias. Mas no começo, o que que acontecia? Eu tinha dois tipos de classificação só, né? Que então, quando você começa a escalar, acho que para todo mundo acaba sendo isso. Você tem as vias que você conseguiu fazer e as vias que você não consegue fazer, né? Então, dentro dessa linha de as que você consegue, as que você não consegue, você, conforme vai escalando, você vai saber qual que é o seu tipo de escalada, aonde que você escala com relativa assim frequência, constância e sem sentir incômodo. Ali vai ser o seu nível, né? Então, por exemplo, no começo você não tem como saber as vezes que você consegue fazer ou não, você tem que entrar para saber, né? Aí você vai sabendo, pô, peraí, eu escalo bem de segundo grau até quarto grau, né? Depois, quinto grau eu não consigo, né? Opa, então ali para você, você já sabe que aquela via, quando for de quinto grau para cima, esquece, né? Então isso ele vai o que? Vai limitar, né, um pouco as suas opções, mas ele também vai evitar que você entre em vias que você vai ter dificuldade, pode se machucar, né? Pode se lesionar tanto assim fisicamente por causa de esforços tal, ou até mesmo por impacto na sua integridade física. Então tudo tem que ser bem dimensionado, mas as classificações elas variam de segundo grau até décimo grau. Décimo primeiro grau é muito difícil, décimo primeiro grau, décimo grau no Brasil. Mas o que que acontece? Primeiro grau não existe, é aquela escalaminhada que você sobe pum, 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 né, na trilha tal. E aí você vem com as outras, né, com as outras classificações de nível, né? E aí você tem o segundo grau, o terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Dentro desses graus você tem uma variação, por exemplo, é segundo superior, é terceiro, não, é terceiro superior, porque é quase um quarto, né? Aí você tem o quarto sup. Até o sexto você tem o grau da via e um superior, seis sexto sup. De sétimo em diante vai ser 7A, 7B, 7C, ou seja, o sétimo grau ele tem três classificações de grau entre eles, se fosse ali dividido em três, né? Porque é o A, o B e o C. Depois 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C e assim, né? Cada país tem a sua classificação, mas elas assim já existe um nivelamento ali, ou é mais ou é menos, tal. E também tem o que? Tem a forma como essas escaladas ocorrem, né? Como é que é a forma? É a própria forma da parede, né? Então, em umas você vai ter, por exemplo, um quarto grau, você vai ter quarto grau de muita garra e vertical. Aí você vai ter o quarto grau, que é mais rampado e cheio de abaulado e de aderência, que é mais panturrilha e pé. As mãos vão mais só apoiando, né? E você tem aquela escalada que é uns regletinhos, que é como se fosse esse quadrinho aqui, ó. Tu, tu, tu. Então, dentro tem os cristalzinhos também, que são pequenos, menor que um regletinho assim, um negocinho de nada, né? Que você põe o dedo. Então, pessoal, e só para finalizar esse assunto, né, cara, rapidamente, né, essa conversa nossa aí acerca de elementos do montanhismo, da escalada em rocha e tal, nessa questão da graduação, tem uma coisa que vale a pena ser dito, que é o seguinte: isso não é uma ciência exata, né? Não dá para você definir qual que é o grau da via, sendo que cada um tem uma percepção diferente, uma habilidade distinta, tal, em relação a isso. Mas assim, o que tem que ficar claro é que uma escalada, quando é classificada de quarto grau, de quinto grau, por exemplo, não importa o grau, ela é um mix, né? Ela é um resumo, ela é uma média, uma mediana
da maioria das frequências dos graus que tem na via. Então a via tem lances de vários graus, né? Então, por exemplo, costumamente você tem a classificação da via e o grau mais técnico que tem ao longo daquela via, né? Que é o chamado crux. Então, você tem às vezes uma via de terceiro grau, classificada como terceiro grau, mas ela tem um crux de quinto grau. Então, ela tem um lance ali que é de quinto grau, cara, né? Mas no geral ela é um terceiro, né? Ah, tem uma via que é de quinto grau, mas elas tudo lance de quarto, direto, assim, tem um quarto sup e tal, mas é quinto grau. Então, você tem como saber qual que é, assim, os graus mais frequentes é a graduação da via. E tem o grau que é o crux, é o lance mais exposto, é o lance mais tecnicamente difícil, exigente. Então esse é o lance da via, né? E muitas vezes esse lance você pode passar de uma maneira obrigatória ou não obrigatória. Obrigatória é o quê? É quando o lance ele não é tão protegido e você tem que pegar e obrigatoriamente ser bom naquele lance, ter aquele grau no currículo que você faz aquele lance. Agora, quando não é obrigatório, é que você consegue fazer em artificial, né? Você consegue passar da escalada livre para artificial, dá uma puxadinha ali na costura, passa o lance, põe uma fita, pisa, dá um jeito e passa, entendeu? Então ali você também consegue fazer. Você tem noção do grau mais frequente da via, né? E o lance mais técnico, no caso o lance mais exposto. E ainda por cima você tem o grau de exposição. O que é exposição? É o quanto as proteções estão longe uma das outras, né? É o quanto aquelas proteções elas garantem que a escalada vai ser tranquilamente segura, você pode cair a qualquer momento, ou é aquela escalada onde você tem os pontos determinados que você pode cair, e nos outros se você cair vai ser BO, entendeu? Você vai se machucar, vai dar algum problema. Mas basicamente é isso. E tem aquela coisa regional, né? Que é aquela coisa regional? É que, pô, pessoal do Rio de Janeiro que escala muito, que tem muito escalador, muita via boa e tal, o cara acaba que gradua por baixo, né? Então o quarto grau do Rio de Janeiro é igual ao quinto grau mineiro aqui, entendeu? Paulista, porque lá os caras têm uma graduação pesada. Agora, se de repente você está no campo escola, está num lugar que tem ali várias vias, a tendência é que a graduação seja um pouco acima, né? Que aquele cesto que você manda ali no campo escola não é igual ao cesto que você vai achar lá em Andradas, né? Lá no baú. Opa, peraí, tem uma diferença, né? E com o tempo você vai entendendo como que funciona, tal, não sei o que, mas via de regra é isso aí, né? Você tem que estar sempre preparado, eu falo, para um grau a mais ou para um grau a menos, né? Tipo, não é tudo que eu queria, não é tudo que eu achava, mas né? Ufa, superou minha expectativa, cara, não esperava tanto, né? Queria um negócio mais tranquilo. Vai depender de qual que é o grau, qual que é a intenção da sua conexão ali, né? Mas, na verdade, é isso aí. Beleza, people? É nóis. Tamo junto.